Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namastê. Bem-vindo a todos vocês para a nossa aula do Gita, a beleza do Gita. Nós vimos na nossa última aula, né, foi o que, uns 3 semanas atrás, que nós tivemos o seminário, né, no meio, nós vimos no verso 31, né, dando continuidade ao Karma Yoga, né, no capítulo 3, Karma Yoga, falando sobre os benefícios do Karma Yoga, né, o que ocorre, o que você pode obter, né, o benefício que você pode obter através do Karma Yoga, e o que você não obtém, né, ou o que você obtém não se tornando um Karma Yoga. Nós vimos isso nas aulas anteriores, né? E isso nos levou ao verso 31, no qual o Lord Krishna diz que aquelas pessoas que sempre seguem este meu ensinamento com confiança e sem serem críticas, elas serão libertadas das amarras do samsara, do karma, né? Então, o que o Lord Krishna apontava neste verso é o fato de que existem pessoas, né, que, por questão de resistência, né, a viver de acordo com essas leis cósmicas, né, seguindo, né, os dharmas, né, e vivendo, né, com esta atitude e com este conhecimento, né, religioso, espiritual, né, de modo a viver em harmonia com todos os outros seres e o meio ambiente. Então, existem pessoas que, devido à dificuldade, porque é mais difícil, né, muito mais fácil a gente correr, né, a gente viver na corrente do samsara, em outras palavras, sermos movidos com as massas, né, neste mundo materialista, simplesmente consumindo experiências, querendo simplesmente ou somente aquilo que eu quero e procurando evitar aquilo que eu não gosto. Então, essa vida movida pelas vasanas, né, que nos operam, é um modo mais fácil, né? Não requer esforço, não requer disciplina, né? Então, devido a esta dificuldade em realmente, porque o crescimento espiritual é como subir, né? Subir uma montanha, né? Requer tremendo esforço, né? Enquanto que viver movido por suas vasanas ignorantes é como descer uma montanha, né? Por gravidade você vai descer, só que por gravidade você vai ser triturado e destruído espiritualmente, né? Então, para aqueles que querem realmente subir essa montanha, que é simplesmente um símbolo, né, de um processo de elevação espiritual que requer muito esforço, né? Então, devido a essa dificuldade, muitas pessoas elas procuram razões para evitar esta subida da montanha, né? Se você vai subir a montanha, não, a vista lá de cima não é tão boa, né? Eu estou cansado, deste ponto aqui eu já posso me repousar e montar minha barraca. Então, diversas desculpas, né? E no caso deste verso, o Lord Krishna aponta para aquelas pessoas que utilizam a sua mente crítica, excessivamente crítica, para neutralizar ou para justificar, né, a sua falta de força de vontade, de coragem mesmo, né, de enfrentar esta montanha, né, e fazer realmente essa subida, essa elevação espiritual, né, através de seus esforços pessoais, né. Então, as pessoas que realmente estão dispostas a fazer tudo isso, aceitando esses meus ensinamentos com confiança e sem utilizar uma mente crítica negativa, elas serão realmente liberadas, né, em seu devido tempo,
serão liberadas das amarras do samsara, das amarras do karma, né? Que são ações e resultados de ações, ações essas sem o espírito do Karma Yoga, ações essas movidas pelos meus desejos, por objetos, né? Objetos de desejos sensoriais, né? Então, tudo isso irá ser muito fácil. Então, as pessoas, elas são críticas, e elas são críticas a tudo. Gradualmente, algumas pessoas desenvolvem essa mente crítica. A mente crítica, ela é positiva, né? Desde que ela seja uma mente crítica positiva. O que é uma mente crítica positiva? Eu vejo o corpo cheio, mas ainda assim eu identifico o corpo vazio. Eu compreendo que a vida é feita de prazeres e dores. Para cada coisa positiva tem uma coisa negativa, mas ainda assim eu foco no positivo, e eu aceito o negativo como parte natural, intrínseca da experiência humana, né? Então, eu vejo o copo meio cheio, eu não fico preso encontrando os defeitos das escrituras, né? E o Lord Krishna aponta aqui, né? E depois Shankaracharya elabora sobre isso, né? Aquelas pessoas que começam a estudar o Gita, ou os Upanishads, e procuram sempre contradições, né? Procuram defeitos, e aí começam a se apegar nisso, em vez de simplesmente extrair aquilo, né, que é positivo, aquilo que serve ao indivíduo naquele momento, né, elas ficam se apegando aos aspectos, né, aparentemente contraditórios, aparentemente defeituosos, para justificar o seu movimento natural de descer montanha abaixo, sem essa de querer subir, entendeu? Descer é fácil. Então, a gente encontra desculpas de todo tipo, né? Eu compreendo isso, eu já estive, né, todos esses anos, né, compartilhando esses ensinamentos, eu vejo as pessoas se amarram algumas coisinhas assim, são sempre buscando desculpas para não estarem entre nós, né? Sempre buscando algumas desculpas. E, no final das contas, o defeito é o quê? Ou é da escritura ou é do professor. Elas jamais aceitam o fato, não, eu não estou mais interessado. Talvez eu não esteja devidamente qualificado, né? Então, a pessoa, o ego da pessoa, para se defender, ela irá encontrar defeitos nas escrituras. Então, uma pessoa que realmente, com uma mente crítica positiva, desenvolve esta fé nas escrituras, né? E com essa mente que é crítica, mas não é uma mente crítica negativa, ela se eleva, ela cresce, ela se purifica, né? E ela se liberta através do Karma Yoga e do autoconhecimento, né? Que conduz à libertação. Então, em suma, esta foi a parte do verso 31. O nosso esforço sincero, né? Extraindo o que existe de bom nas escrituras, né? Aquilo que nós não compreendemos, aquilo que nós consideramos contraditórios, precisam ser vistos como aspectos dos ensinamentos que eu ainda não compreendo, né? Esta é a atitude realmente, né? Até que o indivíduo tenha realmente uma capacidade de identificar alguns defeitos nas escrituras, porque em realidade não existe, entendeu? Eu nunca vi um corpo de conhecimento tão bonito, tão coerente, tão elegante, tão sensato, né? Eu vejo outras pessoas, de vez em quando, expondo outras ideias, outras filosofias, né? Mas, ainda assim, eu não encontro nada próximo da beleza, né? E da coerência das escrituras dos Upanishads e do Vedanta, né? Então, é bom a gente manter em mente sempre isso, né? Eu estou aqui, a mente crítica é impossível de ser cancelada, mas, ainda assim, toda vez que ela vem à superfície, eu falei, não, vamos, né? Vamos dar, como é que se diz? Da dúvida, né? Em caso de dúvida, né? Como é que se diz a expressão? Benefício da dúvida. É o benefício. O benefício da dúvida, eu digo assim, não, de repente a escritura talvez esteja certa e eu não a esteja compreendendo, né? Então, esta é a atitude realmente, né, que nos permite gradualmente crescer e desenvolver, né?
E Krishna diz, especialmente com respeito às escrituras, que nunca devemos ter essa atitude, porque se temos uma atitude muito crítica, rejeitaremos as escrituras, e ao rejeitar as escrituras não perdem nada. Ao rejeitarmos as escrituras e o professor não perde nada, as escrituras não perdem nada, mas existe uma possibilidade que o indivíduo que rejeitou as escrituras e o professor talvez percam alguma coisa. Não é que vai perder, porque você não pode perder uma coisa que ainda não está ao seu reach, ao seu alcance. Uma pessoa, ela está qualificada ou ela não está qualificada. Isso quero dizer, se a pessoa não está qualificada, ela é inútil, é uma perda de energia ela permanecer num círculo do Vedanta, estudando sem as qualificações. Então, ela não estaria perdendo nada. Mas rejeitar as escrituras, definitivamente é fechar uma porta. E é importante saber que o professor ele não perde nada, ele nem se afeta com nada disso, entendeu? E as escrituras muito menos, e Bhagwan, Ishvara muito menos. As escrituras não precisam da validação dos estudantes das escrituras, Ishvara, ele é livre, E aqui ele diz que as escrituras são sem falhas, Se formos críticos, nós iremos sofrer, nós iremos simplesmente perder uma oportunidade, Mas quando a pessoa é madura, qualificada, ela desenvolve essa capacidade de deixar para lá o que ela não compreende sem criticar e detonar os ensinamentos ao professor. Isso vale para outras coisas também, nas nossas interações com o mundo, com as pessoas, com os outros seres, a gente precisa ver o lado positivo dos outros, e não a falha dos outros, Somente assim a gente vai desenvolver a capacidade de aproveitar, o valor do Gita, ao invés de ficar com uma lente ali procurando os defeitos do Gita, Então, essa é uma atitude realmente precária, Por outro lado, eu preciso manter a minha mente crítica, eu não posso aceitar os ensinamentos, qualquer que seja, de um modo cego, cegamente. Eu sou uma pessoa racional, portanto, meu intelecto precisa estar satisfeito, Se eu vejo algum defeito no Gita, o que eu devo fazer? Eu tenho duas possibilidades, Suponhamos que o Gita realmente tem algum defeito. Então, a resposta é: não se preocupe com a parte que você acha defeituosa, Desfrute da parte que você acha importante, brilhante, relevante, que agrega, etc., Não fique amarrado na parte que você considera defeituosa. E aí o Swamiji dá um exemplo, que para extrair o ouro da terra, você tem que cavar muito e retirar muito minério impuro, E você depois, através de diversos processos, toneladas de minério, você vai obter algumas gramas de ouro puro, Então, você não joga tudo fora simplesmente, porque tem muita impureza naquele ouro, você extrai o ouro gradualmente, processando todo aquele resto, Os próprios rishis declaram abertamente que, se houver algum traço de caráter bonito em nós, é importante que a gente o assuma, Da mesma forma, porque você não pode pegar as características maravilhosas das escrituras, Porque você joga o bebê junto com a água do banho, essa é uma expressão muito conhecida. Esta é a primeira resposta. Isto assumindo que as escrituras realmente tenham defeitos. A segunda resposta é que, se você sente que existe certos defeitos nas escrituras, isso significa apenas que eu não a entendi corretamente. Eu não entendi essa parte ou aquela parte corretamente.
O problema não está nas escrituras, o problema está no intelecto limitado. Se tivermos Shraddha suficiente, né, mais uma vez, com orientação do Guru da Sampradaya, essa atitude, né, será modificada. É uma virtude muito, muito importante, abandonar essa mente crítica, que julga e critica e vê sempre, né, o copo meio vazio, né, vê mais os aspectos negativos, né, do que os aspectos positivos. Isso é o que define uma mente positiva, ver a beleza do mundo, beleza desta manifestação, apesar de muitas coisas que aparentemente são feias, né, violentas, né, injustas. Portanto, aquele que segue o meu ensinamento do Karma Yoga, o que acontece com eles? Eles serão libertos de todos os karmas, né? Indiretamente, não diretamente. O Karma Yoga irá desenvolver, preparar, desenvolver a purificação, a maturidade, e, em seu devido momento, né, o indivíduo se libertará através do autoconhecimento. E aqui o Swami, mais uma vez, né, nos lembra que as escrituras não produzem, as escrituras do Gita, do Karma Yoga, né, porque o Gita tem muito Yana Yoga, as escrituras do Karma Yoga não produzem moksha, mas produzem uma ciência, né, que nos permite desenvolver as qualificações necessárias para o Yana Yoga, né, e para o autoconhecimento. Já vimos que Karma Yoga serve para o desenvolvimento de qualificações e pureza, e ela não produz diretamente moksha. Se Krishna aqui diz que Karma Yoga, né, produzirá moksha, nós temos que compreender que fica subteso, né? Como é que é? Sototeso? Não. Subtendido. Que fica subtendido, né? Que ele dá indiretamente, ele conduz, né? Conduz o indivíduo ao Yana Yoga, que, através do Yana Yoga, ele obterá o Yana, né? Ok. Próximo verso. Mas existem indiscriminados que criticam o meu ensinamento e não o seguem. Saiba que eles estão iludidos com relação a todo o conhecimento e estão condenados ao samsara, né? Não é uma condenação independente, né? O que é o samsara? O samsara é dor e sofrimento. É dor e sofrimento por não compreender, né, este relacionamento entre a criatura, o Criador e a criação, que é a base, né, dos ensinamentos do Karma Yoga, do Bhagavad Gita Vedântico, né? Então, um indivíduo que ele não compreendeu este relacionamento, né, essa trinidade, Criador, criatura e criação, de modo a viver dentro das leis e princípios que regem esta criação, né? E neste processo desenvolver essas qualidades, essas qualificações. Então, as pessoas, né, que não têm, né, maturidade suficiente, né, elas irão criticar os ensinamentos ou não terão nem a oportunidade de criticá-los, porque os ensinamentos nunca vão realmente chegar próximo dessas pessoas. De longe, ela, não, tem ensinamento ali, então eu vou por aqui, né? Então, as pessoas são pessoas não qualificadas e elas permanecem, então, condenadas ao samsara, que é uma vida de sofrimento psicológico, né? É aquela condição humana de muita dor e sofrimento. Por quê? Porque eu sou um materialista, né? Eu não estou interessado nos ensinamentos espirituais religiosos do Gita, né? Eu quero simplesmente consumir experiências sensoriais, eu quero obter, né, sucesso, né, nas minhas buscas mundanas, né, por objetos mundanos, né? Então, eu quero simplesmente isso, né? Então, isso conduz ao sofrimento, sem nenhuma dúvida, né? Por isso que nós chegamos
no Vedanta, nos Upanishads, porque a gente quer se livrar. A gente chegou à compreensão clara de que o mero consumo de objetos de experiências do mundo, né, a nível mundano, físico, material, né, posição também, status, essa pessoa, aquela pessoa, né, esta posição, né, o meu patrimônio. Então, toda essa busca, né, ela simplesmente leva o indivíduo a um ponto de frustração e de dor mais profundas ainda, quando você se dá conta que, apesar de todo o seu esforço de remover este elemento doído, né, de sofrimento, né, da condição humana, através do ganho dos seus objetos de desejos, né, a frustração é tão grande, né, que alguns dizem que este é o ponto mais difícil quando o indivíduo se dá conta que até mesmo o sucesso no mundo, né, ele vai ter um sabor extremamente amargo e vai causar uma dor, um sofrimento enorme, né? O ditado é nada fracassa mais do que o sucesso, né? No mundo, o sucesso material, né? Porque você chegou num ponto, né? Então, esta é a condenação. O indivíduo está condenado a sofrer ainda mais no samsara até que ele comece a conectar os pontos, né? De repente, num nascimento novo e ver assim, não, a busca pelos objetos, né, mundanos, né? Elas não pagam devidamente, elas não resolvem, né? E deve existir um outro estilo, um outro modo de viver a vida que não seja essa, né? De simplesmente dor, frustração, raiva, irritação, porque eu não consigo realmente a felicidade através do meu sucesso. Sucesso já é difícil por si, né? E ainda assim, mesmo que você tenha sucesso, você tem um sucesso que é defeituoso, que não produz realmente aquela satisfação, porque o sucesso dará margem, né? Dará daquele sucessinho, outros desejos por mais sucessos emergirão. Então, o indivíduo está sempre experimentando uma satisfação defeituosa, limitada, né? Que imediatamente começa a declinar para criar mais sensação de desejos e aversões que irão comprometer qualquer possibilidade de satisfação e felicidade e paz genuínas, né? Então, todo conhecimento, iludidos em relação a todos os meus conhecimentos revelados, e elas estão condenadas. Agora, tendo falado sobre aquelas pessoas que seguem os ensinamentos, Krishna fala sobre aquelas que recusam esses ensinamentos, né? Tantas pessoas recusam a compreender, né, faz um esforço de compreender e aplicar esses ensinamentos, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente diria que no mundo, por aí, assim, em todos esses círculos espirituais, diversas pessoas talvez tivessem o potencial de compreender os ensinamentos, realmente os ensinamentos do Bhagavad Gita, né? Que é todo embasado no conhecimento a respeito do Criador e da criação e a criatura, o modo qual a criatura deve se conduzir, né? Viver para crescer, né? Então, existem tantas pessoas que, entre aspas, se consideram espirituais e ainda assim elas, em grandíssima maioria, elas recusam esses ensinamentos do Vedanta referentes ao Bhagavad Gita, né? Por que elas recusam, se elas se dizem espirituais? Elas vão pensar, não, Karma Yoga, eu sei o que é o Karma Yoga. Karma Yoga é ajudar os pobres, né? É fazer caridade, essas coisas, né? Qualquer coisa que possa gratificar o seu próprio ego, né? O ego espiritual, que agora eu estou fazendo um Karma Yoga. Não, Karma Yoga é muito mais do que isso, né? Mas ainda assim requer grande esforço para compreender e assimilar e aplicar esses ensinamentos. O Karma Yoga do Gita, né, apresentado no Vedanta, ele é apresentado ali porque é uma escritura de conhecimento, né? É uma yoga de conhecimento, e as pessoas não gostam dessa história de conhecimento, né? Então, elas vão recusar o Karma Yoga do Vedanta porque requer disciplina, requer determinadas capacidades intelectuais,
uma quebra, né, de condicionamentos espirituais superficiais e vagos, né? Então, ele requer coragem, né? Então, se expor aos ensinamentos do Karma Yoga já é um salto, assim, que a maioria das pessoas, já é uma subida nesta ladeira que a grandíssima maioria das pessoas não estão dispostas a fazer, né? Então, as pessoas simplesmente se recusam a ouvir falar, a querer falar, não. A minha vida espiritual eu conheço muito bem, eu acendo meu incenso, eu tenho os meus cristais, eu repito um mantra, faço 15 minutos de meditação, eu estico o corpo, alongo o corpo aqui e ali, né? E aí eu sou uma pessoa realmente espiritualizada, né? Então, entrar na espiritualidade realmente, né? Ela requer, né? Ela requer muita força de vontade e aplicação, dedicação, que raramente são encontradas entre as pessoas do mundo, né? Como vocês já ouviram falar em outros textos, né? Recentemente, eu acho que nós falamos sobre isso, não foi no curso que eu estou fazendo em inglês, né? O samsara espiritual e o samsara mundano, né? Existe um samsara espiritual que é vasto, é imenso, né? Onde as pessoas estão lá se divertindo no samsara espiritual, mas é sempre um ambiente no qual o mérito, a disciplina, o esforço, a dedicação, né? Nada disso é necessário. Você tem que simplesmente seguir aquele ambiente meio folclórico e fazer coisas, né? Fazer eventos, né? Criar um ambiente, né? Amados, isso e aquilo, abraço, beijo, vamos aqui, vamos dançar. Então, as pessoas, para entrarem no Vedanta, entrarem nesses ensinamentos, né? Elas têm que ter aquela mesma disposição forte, né? Aquela disciplina, aquela dedicação, né? E as pessoas recusam porque elas não estão nem sequer qualificadas para o Karma Yoga do Vedanta. O Karma Yoga é uma ciência que estuda, né, Mitya, e Mitya é Ishvara, Jiva e Jagata. Este relacionamento do Jiva em relação ao Criador e à criação, compreendendo, né, o que é esta ordem aparente de realidade e compreendendo que é importante se harmonizar, se conformar, se adequar às leis que regem essa ordem aparente, de modo que a gente possa desenvolver o intelecto necessário para extrair a única realidade que existe dentro desta ordem aparente. E a única realidade é o quê, Marcelo? A única realidade é Turiya. A única realidade sou eu, né? A natureza, a consciência do experimentador, a consciência da criatura, eu sou a única realidade, né? A realidade absoluta, que é a mesma natureza do Criador e a mesma natureza de tudo que existe na criação. Então, é dentro desta ordem aparente que esta realidade é possível de ser extraída para os jivas humanos, essas criaturas, né, dotadas de uma determinada capacidade intelectual que lhe permite até mesmo, né, chegar a este nível de investigação, querendo descobrir qual é a realidade, qual é a verdade realmente, né? Então, requer-se, e o modo mais fácil é andar ladeira abaixo, né? Sem nenhum esforço, a gravidade vai levando, as vasanas vão nos levando ladeira abaixo, e no final nós sabemos que o indivíduo ele acaba condenado ao samsara, e provavelmente um outro nascimento no samsara. Então, a recusa, a resistência em seguir uma vida realmente religiosa, espiritual, é a coisa mais fácil, né? Agora, você se propor a seguir uma vida religiosa, espiritual, né? Realmente religiosa, espiritual, como proposta pelas escrituras, né? Não é fácil, né? E você sabe por que não é fácil? Porque quando não seguimos o ensinamento, significa que eu estou seguindo as minhas vasanas. Então, o que são as vasanas? As vasanas são essas impressões, né, mentais, emocionais, memórias eternamente sutis depositadas no corpo causal que me movem, né, do corpo causal. Essas vasanas se manifestam como pensamentos que depois, né,
se não forem devidamente filtrados, né, eles se manifestam como palavras e como ações, né, e depois como karma, né? Então, este ciclo, né, de vasanas, pensamentos, palavras, ações e karma, né, é fácil, porque é um sistema que vai em automático, né? A gente, quando acorda de manhã, a gente não precisa de fazer um esforço para sermos movidos por nossas vasanas, né? As vasanas vêm imediatamente, eu tenho os meus quereres e não quereres, o que eu gosto e o que eu não gosto, né? O que eu quero, o que eu não quero. Os meus gostos e aversões já vêm ali, então eu me movo, né? Eu penso assim, eu estou fazendo algumas escolhas importantes aqui a respeito do que eu vou tomar para o café da manhã, né? Aí, quando você vê, a pessoa vai lá e come a mesma coisa de todo dia, né? Mesmo sabendo que aquilo ali não é saudável. Por quê? Ela não fez uma escolha realmente. As vasanas estão escolhendo isso para a pessoa, né? Então, você seguir as suas vasanas, ser levado por suas vasanas, se você não é seguido, se você não é conduzido por sua capacidade discriminativa, de discernimento, de escolha inteligente, você vai ser conduzido por suas vasanas. E ser conduzido por suas vasanas é a coisa mais confortável e fácil, né? É aquela história da vida vai te levando, você vai se deixando levar, e as pessoas aí no mundo espiritual, elas viajam nisso, né? Não, eu estou fluindo com o rio da vida, né? Eu estou deixando a minha vida me levar, né? De acordo com os meus caprichos e fantasias, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Vida, intuição, né? Uma vida sem disciplina, preguiçosa, né? Então, isso é realmente a coisa mais fácil que existe. Mas o problema de uma vida fácil é que ela não produz a paz e a felicidade que nós buscamos, né? Uma vida realmente fácil, ela não nos conduz a uma vida realmente de satisfação e paz. Ok, então é aquela ideia, né? Não, sempre que eu quero levantar, eu levanto, sempre que eu quero dormir, eu durmo, eu sigo os meus sentidos, né? Os meus quereres, né? Os meus gostos, né? Eu só vejo isso, minha vida é movida por aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, né? Então, a pessoa se torna uma pessoa indiscriminada, uma pessoa fundamentalmente tamásica, né? A pessoa que se deixa levar sem nenhum esforço intelectual, né? Se deixa levar por suas vasanas. É sempre muito fácil seguir nossos instintos, nossas vasanas, né? Nossos programas, nossos condicionamentos, né? É uma vida, né? Tecnicamente, em sânscrito, prakrita aqui significa fazer o que eu quero, ok? Fazer o que eu quero, né? Ao passo que o Karma Yoga nos ensina a sacrificar exatamente o que eu quero, né? E fazer exatamente o que as escrituras dizem sejam o Dharma, que sejam as ações, né? Que promovem a minha saúde física, psicológica, mental e espiritual. Então, se eu me deixar conduzir pelas vasanas, eu vou ser destruído realmente, porque as minhas vasanas, elas são quase que invariavelmente, todas elas, vasanas constituídas por auto-ignorância, né? São ignorantes vasanas. Então, as escrituras nos dão uma possibilidade de reconfigurar o nosso corpo de vasanas, mas isso requer um grande esforço, né? Eu tenho que observar o Dharma, estudar as escrituras, desafiar essas vasanas ignorantes, né? E sacrificá-las. Essas vasanas ignorantes são os meus gostos e aversões, meus desejos e aversões, gostos e desgostos, quereres e não quereres. Eu tenho que sacrificar tudo isso no altar do Dharma, como é muito bonito, né? Lindamente colocado. No altar do Dharma, eu irei sacrificar esta ignorância, né? Então, é muito raro encontrar pessoas dispostas a fazer este trabalho, né? Então, de modo geral, as pessoas se acham muito espirituais, né? Mas, ainda assim, elas estão vivendo
no samsara espiritual, samsara mundano, samsara espiritual, vivendo uma vida sem nenhuma disciplina, sem nenhum esforço, simplesmente fazendo o que eu quero, né? Isso me lembra de um amigo meu nos Estados Unidos. A última vez que eu estive nos Estados Unidos, deve ter sido uns 3, 4 anos atrás, eu fui mais uma vez visitar esse amigo meu, e ali nós estamos vendo, eu sempre observei os hábitos, né? Os hábitos de dieta dele, e é um cara sempre movido, né, pelos gostos, então ele sempre comeu porcaria, né? Comendo muita porcaria, né? Mas ainda assim, né, a caixinha de pílulas dele para neutralizar, para equilibrar a situação dele, né? Então, isso para o colesterol, aquilo, mas uma enormidade de coisas para o coração, para isso e para aquilo. Por quê? E ele falando assim, não, porque se eu gosto, eu faço. É assim mesmo. E foi curioso, porque eu preparei um almoço para a gente lá, e eu fiz uma salada, e aí eu fiz uma salad dressing, um molho de salada, né? Um molho de salada com tipo vinagrete, outras, tudo feito, né, manualmente, né, caseiramente. E aí, quando eu botei tudo aquilo na mesa, ele foi lá, pegou, abriu a geladeira dele, pegou um frasco de plástica de um molho, né, para salada, velho já, né, lá na coisa. Aí eu falei, pô, você vai usar isso, Rod? Né? Eu preparei isso para você. Isso aí, cara, faz mal, né? Eu me permiti de dizer alguma coisa, para mim não interessa. Se eu gosto de uma coisa, eu faço, né? E ele falou isso, Marcelo, com um orgulho que tu não pode imaginar. Falou com orgulho. Como é que a ignorância pode ser orgulhosa também, vaidosa, né? Não, para mim, assim, se eu gosto, eu faço, não me interessa, né? Aí eu fiquei quieto. Mas é isso, né? As pessoas conseguem extrair até mesmo vaidade, né? E orgulho por ser ignorante. É o autêntico self-made man. Self-made man? Portanto, para eu viver uma vida realmente que me eleve espiritualmente, eu tenho que fazer um esforço para lutar contra essa natureza, essas vássanas viciosas, né? Que produzem, que se retroalimentam, né? Amarrando e mantendo o indivíduo preso neste samsara, né? Então, ser um karma yoga é o quê? É você ser uma pessoa que declaradamente, né, decide nadar contra a corrente do samsara. Né? Nadar contra a corrente, nadar contra a maré, vocês já nadaram contra a maré ou contra a corrente? Né? É uma coisa difícil, é dura, né? É muito dura. Então, são raros indivíduos que realmente, né, estão até mesmo prontos a contemplarem a ideia do Karma Yoga do Vedanta, né? É raríssimo, porque ninguém quer nadar contra a corrente, ninguém quer nadar contra a maré. Todo mundo quer viver aquela vida, né, de vida fácil, né, de fazer o que eu quero, de seguir, né, o meu coração, o meu desejo, isso e aquilo, sem nenhuma consideração para o Dharma, né, e aquilo que realmente me leva espiritualmente. São pessoas muito iludidas que existem por aí. Elas querem descer a montanha baixa sem nenhum esforço, né? Quando você desce a montanha, a gravidade do seu peso irá te derrubar e te levar lá para baixo. Quando você chegar lá embaixo, você vai chegar trituradinho, mas você chega lá embaixo sem esforço. É mais ou menos a analogia, né? Não se preocupe que descer a montanha baixa você não precisa de esforço, mas em compensação, não é assim, não é? Quando você chega lá embaixo, você está todo arranhado, triturado, né? Machucado. É o que nós obtemos, né? Como samsaris, né? Então, as pessoas sempre apresentam desculpas, por que não nadar contra a corrente, por que não subir a montanha, né? Você vai sempre, o ego vai sempre criar um subterfúgio, uma ideia, né? E você vai evitar o esforço, porque você quer uma vida fácil, né? Sem saber que a vida fácil te está destruindo. E você sabe por que as escrituras apresentam
essas regras, ele estava falando sobre regras religiosas dentro do contexto védico, né, da cultura hindu, né, de meados de dezembro você tem que fazer este tipo de práticas religiosas, né, ou aquilo que seja, né? Você sabe por que as escrituras elas propõem essas regras? Elas querem quebrar a nossa preguiça, elas querem quebrar o nosso tama ou guna, né? Interessante, né? Quando você entra, né, na cultura hindu, né, védica, você vê que existem diversos, né, eventos religiosos, espirituais, e as pessoas têm que fazer determinadas coisas, né? E muitas dessas coisas são pilgrimage, né? Como é que se diz pilgrimage? São essas caminhadas. A gente vê isso no Brasil, né? São práticas. Peregrinação, obrigado. Peregrinação, Então, por que eles fazem isso? Porque, ok, pelo menos, não, esse é o mês tal, tem essa peregrinação, tem aquela peregrinação. Por que os Vedas, eles sugerem essas atividades tão, assim, aparentemente estúpidas, né? É porque é para tentar quebrar o tamoguna, quebrar a preguiça dessas pessoas, né, de intelecto não discriminativo, né? Mas, no final, é sempre mais fácil dar uma desculpa ou outra, né? Se eles aprendem Vedanta, eles ficam até mais espertos para justificar a não aplicação dos ensinamentos do Vedanta, né? É a piadinha que o Swamiji está falando aqui. Pior ainda são aqueles samsaris que estudam, né? Que possuem conhecimento acadêmico das escrituras, porque aí eles se tornam argumentativos a favor deles, né? Se eles estudam, aprendem algumas coisas, né? Eles argumentam melhor, né, para se protegerem, para dizer o porquê, né? E, naturalmente, esses argumentos são em torno aos defeitos que eles acreditam encontrar nas escrituras, né? E aqui um exemplozinho, Swamiji diz, mas eu vou fazer uma peregrinação dessa, né? Eu li os Vedantas, as escrituras dos Vedantas, e eu soube que Bhagavan, né, Ishvara, está presente, é onipresente, existe em tudo e em todos os lugares. Então, para que eu vou fazer uma peregrinação? Né? Então, o indivíduo ele é preguiçoso, tamásico, mas ele estudou um pouco as escrituras, agora, além do mais, ele tem um argumento espiritual, filosófico, para justificar sua condição tamásica, né? Você entendeu, Marcelo? Então, é muito mais fácil eu permanecer na minha natureza tamásica, sem conflitos, por ser uma pessoa tamásica, movida por essa ignorância, né? A respeito, encontrar falhas nos ensinamentos do Vedanta, por dizerem, isto é tudo superstição, é tudo obsoleto. Algumas pessoas dirão, isso era válido 5, 10 mil anos atrás, mas não atualmente, né? A Yuga mudou, alguns ou outros executam. Então, existem diversos argumentos, né, que o indivíduo vai utilizar para não fazer esforço, viver uma vida totalmente, né, indisciplinada, né, sem esforço. Krishna diz que essas pessoas são pessoas iludidas, né, e permanecerão amarradas no samsara. Assim, eles estão totalmente iludidos em relação a todo esse conhecimento. E o que Krishna quer dizer com isso? Categorizamos o conhecimento em 2 tipos. Um é o conhecimento a respeito do que é Dharma e o que é Adharma, né? Se eu compreendo o que é Dharma e o que é Adharma, né? E o que é Dharma aqui, a gente pode e deve compreender, o que é Dharma é aquilo que me eleva espiritualmente, tá? Aquilo que me eleva acima da minha natureza meramente animalesca, né? Então, a observação do Dharma, né, e a aplicação do Dharma, o sacrifício das minhas vastas ignorantes no altar
do Dharma, né, é a primeira prática vedantina, né? É a capacidade de compreender e discriminar entre Dharma e Adharma. O que é a Dharma? A Dharma é simplesmente, né, eu vivo a vida movido pelos meus gostos e desgostos a nível sensorial, né? Eu gosto do que eu gosto, eu não gosto do que eu não gosto, né? Então, eu compreendi o que é Dharma, eu compreendi o que é Adharma, e o que é pior de tudo é que algumas pessoas compreendem o que as leva espiritualmente, o que as faz declinar espiritualmente e ainda assim continuam seguindo e observando uma vida licenciosa, uma vida adármica, né? Por quê? Porque esta força ignorante, ela é muito mais forte do que a minha capacidade de discriminação, né? Então, ela aqui apresenta conhecimento de dois tipos, né? Um é o conhecimento de Mithya, que fundamentalmente, né, precisa ser compreendido em termos do Jagata, né, e as leis que regem o Jagata, né, a criação, e essas leis, elas são denominadas a estrutura do Dharma, são as leis e os princípios que permitem que essa estrutura permaneça harmoniosamente, inteligentemente desenhada de um modo harmonioso, permanece ali como uma estrutura que nos permita a observação do Dharma e o desenvolvimento das nossas qualificações, da purificação, refinamento da mente, do complexo corpo-mente, etc. Então, o primeiro conhecimento é o conhecimento a respeito da estrutura de Mithya, né, que é o campo dármico, né, a compreensão, a observação do Dharma e o sacrifício de nossas tendências adármicas, né? Então, este conhecimento é o primeiro tipo de conhecimento vedântico. O outro, como nós sabemos, é o Satya Mithya, né, o conhecimento do Atma, o que é Anatma, o que é o ser e o que são os objetos, né, que ocorrem dentro do âmbito do ser. Portanto, são esses dois os conhecimentos, as duas categorias de conhecimentos vedânticos, né? Conhecimento a respeito da Dharma e Adharma, e o outro é Satya Mithya, eu e os objetos que ocorrem dentro do âmbito de minha consciência. Mas, primeiramente, nós precisamos obter esta compreensão, este ensinamento a respeito do Dharma, Adharma, né? E vivermos segundo, né, essas leis cósmicas universais que estruturam o Dharma, porque se a gente vive, né, em contraste com esse campo, com essas leis, naturalmente nós experimentaremos o quê? Conflitos, porque nós não nos harmonizamos, né? Imagina que a gente saia de um ambiente e passe para um outro ambiente. Neste outro ambiente, numa outra cidade, um outro grupo de pessoas, existe um set de valores completamente diferente dos meus. Um set de hábitos e de estilo de vida completamente diferente do meu. Quando eu chego lá, eu preciso me harmonizar com todos aqueles settings, né? Aqueles princípios, né? Que estruturam aquele ambiente, né? Aquela comunidade, aquele grupo de pessoas. Se eu chego lá e eu não me harmonizo com tudo aquilo, eu vou estar, né, vivendo em conflito com aquela estrutura, né, daquele novo meio ambiente, né? Então, eu preciso me harmonizar com essas leis cósmicas universais, de modo a não viver todo o tempo lidando com conflitos kármicos. Você entende, Silvio? Entendemos, professor, mas às vezes não parece tão fácil, não, né? Por que não? Eu creio que para uns sim, para outros não, né? Não, o que dificulta esse trabalho é o quanto potente esses nossos hábitos, né? Esses vícios, essas vasanas que se tornaram vícios, né? Essas vasanas autocentradas, materialistas, né? Que nos compelem a viver uma vida, né, centrada somente nos meus quereres e não quereres, né? Então, o que dificulta é o quanto potente essas vasanas sejam, né?
Então, você tem razão quando você diz que às vezes não é fácil. No início não é fácil. É por isso que as pessoas, quando elas começam a subir a ladeira da elevação espiritual, a maioria elas abandonam a subida depois de 50 metros. Outras chegam a 100 metros, né? Raramente as pessoas chegam a 150 metros. Porque a dificuldade aumenta na medida que você vai subindo a montanha se torna mais íngreme, né? Então, do mesmo modo aqui, mas, diferentemente a esta analogia, no início da subida é mais difícil, porque as vasanas elas se tornaram monstros, né? Elas foram deixadas por elas mesmas, por si, né? Se desenvolverem, se nutrirem, se alimentarem, e no momento que você quer colocar uma disciplina nelas, elas se rebelam, mas gradualmente elas se tornam mais e mais disciplináveis, digamos assim, entendeu? Então, no início é um pouco mais difícil, mas a perseverança, a persistência, a dedicação, né? A não desistência, né? A continuada observação, estudo e compreensão desse campo de conhecimento, né? Denominado aqui como, né? Referido como Dharma, e a importância do Dharma, da observação e da vida, né? Ou a importância de gradualmente sacrificar as minhas vasanas, né? No altar deste Dharma, né? Então, isso gradualmente irá enfraquecer essas vasanas, e aí, com o tempo, gradualmente, esta elevação espiritual ela se torna mais fácil, tá? Já não se torna tão difícil viver de acordo com este conhecimento, né? Então, nós temos que obter esse conhecimento, né? E depois nós temos que aplicá-los, vivendo de acordo com esse conhecimento, e para isso existem duas coisas que são indispensáveis, que eu coloco, eu externo isso muito frequentemente, né? Para que a gente possa vencer a inércia desta ignorância cósmica, nós precisamos de muita compreensão a respeito desta ignorância e muita força de vontade para vencê-la, tá? Então, somente a força de vontade não é suficiente para vencer esta ignorância cósmica, que é viver uma vida movido, né, pelas minhas vasanas, não importa o quanto ignorantes elas sejam, é fácil, em automático, é mecânico. Então, eu preciso compreender muito esta ignorância, eu preciso compreender muito o Adharma, né? Compreender o preço que eu pago para viver uma vida movida por essas vasanas adármicas, essas vasanas ignorantes, compreendendo essa ignorância, então, gradualmente, eu vou ter essa perspectiva do preço, o custo-benefício de viver sob o efeito, sobre as forças, né? Sobre a tirania dessas vasanas, precisa ser muito claro. Então, uma vez eu compreendo o custo de tudo isso, como diz aqui no verso 33, que irá me triturar e que irá me amarrar, né, no samsara, né? Então, sofrimento, etc. Então, eu compreendendo isso é o primeiro passo. E aí eu compreendo o Dharma e o porquê que viver uma vida em observação do Dharma, me harmonizando com as leis naturais que regem os nossos meios ambientes, né? Então, eu me adequando a essas leis, qual é o benefício? Então, eu tenho que ver o custo dessas vasanas adármicas, o benefício das vasanas dármicas, né? E, além disso, eu preciso também contar, Silvio, com a minha força de vontade, né? A força de vontade, sem essa compreensão profunda, torna este projeto, né? Este projeto de vida muito difícil. Então, você precisa da compreensão do Dharma e de muita força de vontade e disciplina. Você entende, Silvio? Eu entendo, professor, mas assim, a gente percebe, que esses vasanas acabam arrastando, né, a gente, porque pelo menos no meu dia a dia eu tento fazer assim, eu tento simplificar bem minha vida. Eu tento ficar sempre com a cabeça, a conexão voltada para alguma coisa do estudo. E já falei uma vez no grupo que eu tenho o hábito, quando estou na cidade, eu tenho o hábito de entrar em igrejas
para tentar fazer uma espécie de, que eu chamaria de devoção dual, não sei se é isso. Então, eu tento fazer meus esforços, mas às vezes se sente arrastado, né? É Sim, como mas se arrastar. no início é assim mesmo, como eu já coloquei, entendeu? Agora vai depender de quê? Da sua capacidade intelectual de compreender claramente esse ensinamento. O Nisargadatta Maharaj costumava dizer, a compreensão é tudo, né? A gente pode dizer ainda melhor, a compreensão associada com a disciplina e a força de vontade é tudo. Porque você pode compreender, Silvio, esses ensinamentos claramente porque você possui, por exemplo, um bom intelecto, mas ainda assim, se você não tem a disciplina e a força de vontade, esse conhecimento fará pouco por você. Por outro lado, você pode ter muita disciplina e força de vontade, mas se você não compreender o custo-benefício deste Dharma a Dharma, a sua força de vontade ainda assim é fraca diante desta ignorância, né? Então, as duas coisas, a compreensão profunda, mais uma vez, do custo-benefício do Dharma a Dharma, né? Do Adharma a Dharma, neste caso, e a minha força de vontade. A força de vontade se nutre desta compreensão, e esta compreensão também se nutre desta força de vontade. Esta minha força de vontade e disciplina irá frutificar como uma prova de que eu posso realmente me elevar espiritualmente. Como? Né? Observando o Dharma e simplesmente filtrando essas tendências adármicas, né? Dizendo não para essa ignorância eterna, né? Dizendo não para a Maya, né? Neste sentido, tá? No início é meio difícil, mas você não se vitimize, né? O mais importante é não entrar na vitimização, não generalizar, porque nós, não. Coloque sempre a tua linguagem a nível da primeira pessoa, eu, né? E lembre-se que você, fundamentalmente, é a consciência, e você tem todo o poder à sua disposição, mas requer um processo de melhoramento, né, do complexo corpo-mente. A sua natureza, Satitananda, é conhecimento puro, né? Consciência, conhecimento puro, mas ainda assim, esse instrumento de experiência precisa ser afinado, precisa ser melhorado, purificado. Jamais underestimate, né? Como é que se diz? Sotovalutare? Subestime. Jamais subestime o seu potencial, né? E simplesmente lembre que você é Satitananda, e nos momentos de fraqueza, né, dedique uma prece a Ishvara pedindo força a Ishvara, que ele te dê força para você conseguir vencer esta batalha eterna, universal, contra esta ignorância cósmica imposta pelo poderoso Maya, né? A projeção da dualidade e a incapacidade humana de compreender, né, que a realidade é a luz da consciência, né, da mente humana, né? E aí o indivíduo fica amarrado da dualidade, né? Conhecedor, experienciador e objeto, desenvolve vasanas e vive uma vida escrava dessas vasanas ignorantes, tá? Então, é uma batalha, é a batalha final da experiência humana, é a única batalha que realmente vale a pena vencer, tá? E você não desista, Silvio, porque não existe nada melhor a fazer na vida do que seja este processo de elevação espiritual, tá? Aqui fica a minha inspiração e a minha motivação para você, porque não existe nenhum outro jogo na vida superior a esse, o jogo do ganho de nossa purificação espiritual, tá? Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Até mais. Até mais. Assim, um é Dharma, Dharmayana, e o outro é Atma, Anatmayana. Nós chamamos o conhecimento, aqui o Swamiji coloca o conhecimento, né? A primeira parte como conhecimento inferior, né? Conhecimento a respeito de Mitya, e o segundo é considerado o conhecimento superior a respeito da natureza Satya, de tudo, né? O Krishna
diz, mais uma vez, que essas pessoas estão confusas não apenas em relação a Satya, Mithya, Atma, Anatma, mas elas também estão confusas a respeito do Dharma, Adharma, né? Então, é aquilo que nós dizemos sempre, né? Esta investigação, esta discriminação, ela precisa de se cristalizar, né, a partir do Dharma, Dharma. E a gente precisa compreender claramente, né, intelectualmente, o custo-benefício, né, do Adharma, Dharma, e desenvolver a disciplina e a força de vontade para vencer essa batalha, né? Portanto, com respeito ao Vedanta, a parte final dos Vedas, também as pessoas estão confusas a respeito do Veda Purva. Veda Anta, Veda Purva. Veda Purva é a parte dos Vedas que se referem a ações e seus resultados. A parte final, Veda Anta, se refere ao estudo e contemplação e os seus resultados, que é o autoconhecimento, né? Um irá produzir resultados a nível de experiências de Punya, né? Toda a parte do conhecimento a respeito do Deva Purva, né? A parte ritualística, a parte das ações, das práticas, das sadhanas, quaisquer que sejam, né? Elas irão produzir melhoramento ou elevação espiritual. Mas as pessoas estão confusas em ambos as categorias, né? Satya e Mithya. Elas não têm o conhecimento espiritual a respeito de Satya. Alguns têm alguns fragmentos de compreensão a respeito da natureza Satya de tudo, mas ainda assim não tendo um conhecimento profundo desta natureza Satya e um conhecimento profundo da natureza Mithya, Vishwara, Jiva, Jagata, as pessoas permanecem, sim, muito confusas. Confusas em ambas as áreas de compreensão, de estudo, de conhecimento espiritual. Porque elas são pessoas, aqui, a Chetasaha diz que é sem consciência. Essas pessoas, elas são sem discriminação, elas não tiveram os méritos kármicos que lhes conduziram a esses conhecimentos escriturais, né, das escrituras, e se chegaram lá simplesmente para flertar com essas escrituras, como muito frequentemente eu digo, e aí elas voltam para viver aquela vida ladeira abaixo do samsara, né? Então, um pouco de mérito para chegarmos, né, diante desses ensinamentos, e ainda mais méritos ainda para que nós realmente, efetivamente, literalmente, comecemos este processo, né, de vencer, né, de derrotar essas vasanas que nos fazem declinar espiritualmente. Então, requer muita discriminação, uma capacidade, né, uma faculdade da consciência humana, né, que nos permite compreender os custos-benefícios, né, o que significa, né, uma vida, né, movida com base à observação do Dharma e o que significa uma vida movida com base às minhas vasanas, né? E elas, não possuindo nem sequer uma discriminação necessária, elas se jogam uma ladeira abaixo, né, consumindo as experiências do samsara, e elas nem sequer compreendem através daquelas experiências que inevitavelmente produzem dor, sofrimento, dor. E ainda assim, a falta de discriminação, a faculdade de discriminação, ela se torna tão mais comprometida na medida que a pessoa vai ralando e rolando ladeira abaixo, que ela não consegue conectar os pontos entre o estilo de vida, né, totalmente movido pelos órgãos de desejos sensoriais, né, e os resultados, que é o samsara, que é a dor, a preocupação, a irritação, né, a depressão, a raiva. Então, elas não conseguem nem mesmo aprender com essas experiências dolorosas. Elas são pessoas pouco inteligentes. Quando as escrituras prescrevem certas disciplinas,
você pode olhar para elas de modo positivo ou negativo. Positivamente, você pode tomar essas descrições de sadhanas, né, como uma perspectiva dada pelas escrituras para a sua saúde espiritual, para a sua elevação espiritual. É como a prescrição de um médico, mas você tem que ter confiança no médico. Não é assim? A gente vai, recebe uma prescrição, e a prescrição é a pior possível, né? Você vai lá porque você quer que ele te passe um monte de pastilha para você tomar. Quando você chega lá, ele diz, olha, a dieta tem que ser modificada e você tem que fazer exercícios físicos. Aí, imediatamente, as pessoas não têm confiança nesse médico, porque eles queriam, né, um paliativo, uma esperança, dizer assim, não, toma essa pastilha aqui que vai tudo ser resolvido, né? Mas não, você chega lá, o cara diz, ó, a dieta tem que ser modificada completamente e você tem que fazer exercícios físicos, né, todo dia. Então, você precisa ter realmente confiança neste médico, né? E as nossas escrituras, elas são como, né, essas prescrições para a nossa saúde espiritual. É o médico da nossa saúde espiritual. Quando dizem que você deve fazer algum exercício, é sempre uma coisa dolorosa para o ego, né? Para uma mente tamásica, né? Fazer exercício de manhã, fazer uma caminhada, modificar a dieta, né? Isso tudo sem deixar a televisão acesa, tem que jogar fora a televisão, oh meu Deus, isso vai me destruir. Então, tudo isso é uma coisa não fácil. Até caminhar se torna uma coisa dolorosa, mesmo que não seja subindo a montanha. E você tem que lembrar que o médico, né, ele não está prescrevendo isso para a saúde dele mesmo. Né? Muito frequentemente, o médico ele precisa daquela prescrição, mas ele não segue a prescrição, ele come mal e não faz exercício. Né? Muito frequentemente. Né? Então, se ele está prescrevendo isso, ele está prescrevendo para o seu bem-estar, para a sua saúde. Né? Então, se você não segue, o médico não está perdendo nada, porque ele recebeu já, ele ganhou o dinheiro da consulta com você. Ele está prescrevendo para o seu benefício. As escrituras prescrevem tudo isso para o benefício dos jivas humanos. Então, você compreendendo tudo isso, Silvio, de ângulos diferentes, entendeu? Você vai ver por que o Vedanta é assim, né? Ele é tão direto, ele é tão claro, ele é tão radical. Existe uma expressão em inglês que é sugarcoating. Quando a gente vai tomar remédios, né? Algumas décadas atrás, eles descobriram que eles pegam um medicamento que às vezes tem um sabor ruim, amargo, eles botam uma coberturinha e uma cor atraente, uma cobertura com sabor de açúcar. Então, sugar, né, coat, uma cobertura de açúcar, você bota e as pessoas tomam aqueles medicamentos de modo mais, né, menos resistência, né? Tem que ser redondinha para descer fácil, tem que ser uma cor que eu gosto, tem que ser um saborzinho bom, etc, etc, né? Então, com crianças a gente faz isso, né? Mas o Vedanta não é para crianças. O Vedanta é para almas adultas. É por isso que ele não coloca cobertura de açúcar nos ensinamentos, né? Então, a gente entrega esse ensinamento assim como é e ele parece ser radical. E um monte de gente fala assim, não, isso aí tem alguma coisa errada com isso, né? E esse professor brasileiro aí, em particular, ele parece se exagerar com essa coisa de retirar a cobertura de açúcar, né? Dessas prescrições vedânticas, védicas, né? Eu já gosto de tirar o açúcar e apresentar as coisas realmente como elas são. Né? Não é assim, Marcelo? As pílulas do Vedanta são red pills. Exatamente. Sem açúcar. Então, as escrituras não perdem nada, e tudo isso é para o nosso benefício. O professor, que é um link, né, que desdobra esses ensinamentos, também não perde nada. E as pessoas, elas têm opção, ou elas vêm para as classes do Vedanta
estudam e aplicam esses conhecimentos, ou elas vêm de vez em quando e não aplicam. Então, o professor não tem nada a perder, as escrituras não dependem da validação ou aprovação das massas, né? Elas sobreviveram, né, milhares de anos. Isso significa que é um conhecimento imortal, é embutido, que se manifesta de novo. Essa é a minha compreensão, né? Então, é para o nosso bem. Uma mãe não vai prescrever nada que não seja bom para as crianças. Do mesmo modo, as escrituras jamais nos manipularão, nos enganarão, né? Nos conduzirão, né, ao fracasso, né, ao engano, jamais. É como uma mãe realmente dedicada. Esta é a beleza dessas escrituras, incorruptíveis, né? Mas apresentá-las assim, sem aquela cobertura de açúcar, né? Sem estar ali massageando o ego dos estudantes, né? Porque é muito comum as pessoas apresentarem de modo mais leve, massageando um pouco o ego das pessoas, né? Apresentando assim como elas são, né? As pessoas, às vezes, podem até se ofender e deixar o Vedanta. A forma negativa de olhar, que é mais fácil, se eu tiver que seguir as escrituras, eu vou perder a minha liberdade. Aí a pessoa diz, não, as escrituras estarão restringindo as minhas liberdades, né? Mas que liberdade é essa? É libertinagem, é irresponsabilidade, é indisciplina. Não é assim, Marcelo? Não tem nada a ver com ser livre. Ser livre de quê? Ah, não, eu quero ser livre de ser movido pela tirania das minhas vássanas. Nossa, que exercício maravilhoso esse exercício do livre-arbítrio, né? Eu quero ser livre para ser movido pela tirania das minhas vássanas ignorantes. Este é o meu exercício de liberdade, né? Não, as escrituras sabem que você, né, vai ter que, mais cedo ou mais tarde, encarar essa batalha, né? E transcender esta libertinagem indisciplinada, né? Ela não está restringindo a sua liberdade, ela está começando a semear, né, a sua liberdade. Mas criticar as escrituras, né, do mesmo modo, criticar os outros, criticar o mundo, se torna um padrão, né, um padrão que, de qualquer modo, né, ele não somente amarra o indivíduo nesse sofrimento do samsara, mas ainda assim produz, né, supre alguns elementos de justificação para o ego em sofrimento, entendeu? Eu sofro por causa da injustiça deste mundo, eu estou sofrendo por isso e por aquilo, né? Então, não, a pessoa tem que, né, ver as coisas assim como elas são e saber que eu estou sofrendo porque eu desenvolvi uma mente negativa, eu desenvolvi uma mente supercrítica, uma mente problemática que vê problema, dificuldade, negatividade em tudo. Veja as coisas assim como elas são, ao invés de sempre procurar, né, uma desculpa, um subterfúgio, né? Não, né? É muito mais fácil viver sob a tirania do ego também, que irá, né, junto com as vássanas, né, criar um ambiente perfeito para que essa tirania jamais seja rompida, né? Mas não, eu sou um ser humano, eu tenho um livre-arbítrio e posso escolher fazer o que eu quiser, portanto, farei o que eu quiser, como aquele meu amigo lá nos Estados Unidos. Eu como o que eu como, eu gosto, eu faço. O que eu gosto, eu faço. Porra, eu sou o cara, eu sou foda, o que eu gosto, eu faço. Né? E o cara ficou orgulhoso, né? É uma falsa afirmação de liberdade. Essa é uma liberdade mais estúpida que eu mais encontrei, mais vi. Foi meu amigo, né, desenvolver
uma vaidade e orgulho por um senso de liberdade que não tem nada a ver com liberdade, é escravidão total, as suas vássanas sensoriais, de querer o que você gosta, mesmo que aquilo te mate, né? Mesmo que aquilo, né, venha a causar danos nos outros, no meio ambiente, nos outros seres. Esta é uma abordagem estúpida e negativa. Krishna diz que essas pessoas não inteligentes têm uma abordagem negativa, crítica, excessivamente crítica. E aqui ele não está dizendo isso para proteger as escrituras não estão nem aí se as pessoas gostam dela ou não. O Lord Krishna não está nem aí. E o professor não está nem aí, porque ele é simplesmente uma instituição que passa adiante essas escrituras. Ele não tem um envolvimento a respeito disso, né? Mas elas, né, elas ficam presas com essa abordagem excessivamente crítica e negativa, né, que só prejudica elas, mas elas não sabem. E o que vai acontecer com essas pessoas, Krishna adverte, elas vão perder uma grande oportunidade. Nastam vidi. É um conhecimento perdido, é uma oportunidade desperdiçada, é um nascimento desperdiçado, seria a tradução mais literal. Um nascimento desperdiçado. Arjuna, você entende que todas essas pessoas são destruídas espiritualmente por essa ignorância cósmica que tritura as pessoas. As pessoas chegam na Idade Média, na Idade Avançada, totalmente destruídas, faculdade, né, emocional, intelectual, tudo comprometida, né, devido ao constante uso inadequado desta bênção que é o intelecto humano, né? Elas se perdem e se destroem espiritualmente, elas perdem uma oportunidade preciosa, né? Se eu desperdiço este nascimento, qualquer outro nascimento também me fugirá, né? Se eu desperdiçar esse nascimento, eu não posso esperar que no outro eu nasça ainda numa condição melhor, porque eu não fiz por onde, eu não me esforcei, né? Eu me entreguei a essa ignorância, eu desci ladeira abaixo, eu praticamente desperdicei este nascimento, e o que eu posso esperar do meu próximo nascimento? Né? Eu não sei nem quando será a minha próxima oportunidade. Tem pessoas, tem almas que fazem uma regressão e nascem num corpo não humano, né? Agora, imagine nascer como uma barata. Não deve ser fácil, né, não é? Nascer como uma barata e depois você tem uma lembrança da sua vida como humano e dizer assim, putz, eu estava vivendo lá, eu tinha uma oportunidade realmente, as circunstâncias eram bem melhores, o meio ambiente era muito superior, eu tinha até as escrituras, né, por lá, e aqui não tem ninguém dando satsang no bueiro das baratas, né? E agora eu tenho que esperar uma outra oportunidade. A gente não sabe quando a gente vai ter uma outra oportunidade. Por isso, as escrituras dizem que é um nascimento, é tudo aparente, é tudo dentro de Mítya, mas ainda assim é um nascimento, né, superior, um nascimento elevado, apesar do seu custo-benefício. Esta natureza humana, né, esta mente humana, este intelecto humano, esta consciência humana nos permite o exercício do livre-arbítrio, que é o que eu quero, o que eu não quero. E esse é um preço pesado, né? É pesado. Então, nascer num corpo humano nos dá a possibilidade de nos elevarmos ou de declinarmos espiritualmente. Os outros seres, eles nascem e permanecem ali, uma barata permanece ali, nenhuma possibilidade de ascensão ou declínio. O ser humano chega e a gente fala, pô, Richard, eu queria nascer com uma barata, porque eu não precisava pensar o que é Dharma, o que é Dharma, o que é Sati, o que é Mítya. Agora você me deu esse livre-arbítrio e eu tenho que fazer todo esse trabalho, eu tenho que ficar subindo essa ladeira, né? E a ignorância tem uma força gravitacional tremenda, um peso, né? Poxa, será que vale a pena? É o único nascimento que nos permite, né, a elevação, a transcendência
do nosso aspecto, da nossa natureza animalesca, né? Animal. Eu tenho essa chance rara, eu preciso fazer uso, né? A gente nunca sabe quais serão as próximas circunstâncias. Se eu me deixar destruir por essa ignorância, né, eu serei destruído espiritualmente. Você tem que decidir qual categoria você quer ser, né? Quer ser uma barata ou um ser humano elevado? Porque o verso seguinte, mesmo um homem de conhecimento age de acordo com a sua natureza. Todos os seres seguem a sua natureza. O que a contenção pode fazer por nós? Então, a contenção aqui, ela significa o que o controle, a supressão ou a repressão pode fazer por nós. Está dizendo que mesmo um homem de conhecimento, ainda assim, ele se move, ele age, ele é movido por sua natureza causal, as suas vasanas, as suas tendências, né? A sua natureza aparente inferior como um ser humano, como um jiva. Mesmo que ele seja um yoni, mesmo que ele tenha muito conhecimento espiritual, ainda assim ele é configurado por suas vasanas. Todos seguirão as suas naturezas vasanas, que é a natureza inferior deste jiva aparente dentro do miti aparente. O que pode fazer, né, a supressão, o controle, né, a repressão, né? Chegar e dizer assim, não, eu não aceito as minhas vasanas, e Ishvara, foi um engano, eu não quero estar aqui, me leva de volta para uma dessas locas, eu vou ficar lá esperando, mas eu quero um nascimento superior. Né? Não, nós recebemos as vasanas que nós produzimos, desenvolvemos em nossas encarnações ou nascimentos anteriores. Então, sou eu que apresento a minha matéria-prima para Ishvara, Ishvara me concede uma outra oportunidade, e é inútil dizer assim, não, essa eu não quero essa circunstância, não quero essa vida, não quero esse momento, não quero esse tempo. Né? Não, eu estou recebendo um corpo-mente devidamente desenhado, sob medida, para as minhas vasanas, o que eu preciso realmente para continuar tendo oportunidade de crescimento. Né? Então, eu não posso recusar nada disso. Eu não posso suprimir, eu não posso reprimir, não posso negar. Cada indivíduo ele é configurado por suas vasanas, até mesmo os yanis. Né? Essa é a natureza inferior de todos, aqueles autorreconhecidos e aqueles não autorreconhecidos. Então, qual é a diferença? Né? Então, se todos nós, no final das contas, somos movidos por nossa natureza inferior, o nosso programa, o nosso condicionamento, as nossas predisposições, propensidades causais, né, subconscientes, se todos nós somos computadores biológicos programados por nossas vasanas, né? Então, para que tanto esforço se, no final das contas, todos nós viveremos de acordo com essa natureza programada, né? As nossas vasanas, né? Todos os seres irão seguir esta natureza vasana, né? E o que a contenção pode fazer? Então, este verso é um verso bonito, importante, mas que deixa algumas dúvidas para nós, né? Pode gerar algumas confusões, né? Aparentemente, ele está dizendo que não tem nada que você possa fazer, você era o que é, a seu programa, a sua natureza inferior, né? A sua natureza aparente como um programa programado por suas vasanas, é o que é, e você tem que aceitá-la. Sim, você tem que aceitá-la. Né? Mas isso significa que eu não tenho nenhum livre-arbítrio? Significa que eu não tenho nenhuma possibilidade de melhoramento? Né? Se eu não gostar
deste corpo de vasanas, do problemática que ele causa na minha vida, né, e os declínios que eles estão produzindo ainda mais, se eu não gostar dele, será que eu não tenho livre-arbítrio? Não, você tem. Você tem. Você não consegue suprimir, você não consegue negar, reprimir, conter essas forças, mas gradualmente você pode compreendê-las, né? Desenvolver uma compreensão e um mérito, né, espiritual, kármico, que gradualmente vai te permitir, né, um melhoramento, né, uma mudança positiva a respeito dessa natureza inferior que todos nós somos movidos por, né, por ela, né? Todos nós nascemos com um tipo de personalidade, né, de caráter, né? Eu tenho uma distância de 1 ano com meu irmão, mais jovem do que eu, né? E nós nascemos na mesma casa, na mesma família, fizemos as mesmas escolas, o mesmo tio, vovó, né? A mesma cidadezinha, mas ainda assim eu tinha uma natureza, ele tinha outra natureza, né? Então cada um nasce com um set, né, de natureza de vasanas, né, única, né, uma configuração específica para cada um de nós. Então cada um tem uma personalidade distinta, né? Então para que serve o autoconhecimento? Para que serve esse processo de melhoramento, elevação, purificação, refinamento, autoconhecimento? Para que serve tudo isso, se no final das contas, né, cada um vai seguir a sua natureza inferior, né? Sim, cada um segue a sua natureza, mas não significa que essa natureza seja algo escrito na pedra, ou sólido, rígido, não sujeito a modificação. Como nós sabemos, em Mithya, tudo é um fluxo constante de modificação. Tudo em Mithya está se modificando, aparecendo e desaparecendo, né, de momento a momento, né? Então, essa natureza, ela é inerente em toda a configuração humana em seu nível substancial, material, que é matéria e energia, o meu corpo físico, meu corpo mental, emocional, meu corpo subconsciente, tudo isso, né, me compõe, e não existe uma outra entidade encarnada que tenha a mesma configuração do Marcelo, né, ou do Sirem, ou a minha. Cada um de nós é configurado de modo distinto e diferente e único, né? Então, o que o autoconhecimento tem a ver com isso? Qual o propósito, se todos nós somos configurados de modo distinto? Alguém pode me responder? Saber minha real natureza imutável, que não é diferente do Sirem e do Arlindo, de todos. Exatamente. Então, o autoconhecimento vai permitir a você se identificar com sua natureza superior, que é não dual, que é a mesma natureza de tudo e de todos, do Criador, da criação e de todas as criaturas. E esta natureza, ela é livre das experiências da minha natureza inferior. Então, eu não tenho o problema de o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, porque eu sou livre, eu sou Sati, eu sou Satitananda, consciência e existência. Então, o autoconhecimento é você transcender a identidade com a sua natureza inferior. Mas, ainda assim, a natureza inferior permanece. É por isso que nós vemos tantos gurus, né? Tantos Mahatmas, tantos Yanis, que possuem caráteres, né, e personalidades diferentes uma das outras, né? Às vezes, opositamente, diagonalmente, né, opostas umas das outras, né? Então, alguns gurus, eles vão simplesmente, né, querer ficar escondido numa caverna. Outros vão querer estar no mundo, abrindo escolas, abrindo achas, ensinando, compartilhando, né, hospitais e tentando, né, produzir um impacto social positivo.
ou até mesmo um impacto espiritual, né, através dos ensinamentos, né? E já existem aqueles que simplesmente, né, eles são tão ativos e estão tão envolvidos com o mundo, né, da família, isso que eles permanecem no mundo da família, mas eles emanam, né, essa fragrância de alegria, felicidade, contentamento e paz de um indivíduo autorrealizado. Então, cada um vai seguir essa natureza inevitavelmente. E o Lord Krishna está apresentando isso para o Arjuna, porque o Arjuna estava viajando, como a gente lembra nos últimos versos, ele estava contemplando a ideia de abandonar o campo de batalha e fugir para as florestas para se tornar um sannyasi, né? E o Lord Krishna está dizendo, isso vai ser um engano, a sua natureza é a natureza de um guerreiro, você é o general da sua tropa, do seu exército, você é um guerreiro. Se você trocar de roupa e for para a floresta para ficar estudando e meditando, você não vai conseguir. Por quê? Porque todo mundo tem a sua natureza. Se você for para lá, daqui a pouco você vai começar a querer criar confusão lá, a querer brigar com os insetos, brigar com isso, porque a sua natureza é de um guerreiro, né? Você não é realmente uma configuração, né, de um sannyasi contemplativo, né? Cada um tem a sua natureza. Este é o que nós chamamos de Swadharma, né? Esse Swadharma tem que ser levado em consideração para que eu não crie conflitos desnecessários. Mas se o meu Swadharma for muito negativo, for muito crítico, né, for muito muito problemático, né? Então eu preciso fazer um esforço para compreender o custo desse Swadharma, dessa natureza, né? E gradualmente buscar o Dharma. E o Dharma, nesse contexto, significa o melhoramento deste complexo corpo-mente, através da compreensão e da minha força de vontade de neutralizar essas tendências que vêm do corpo causal, que aparecem na minha mente consciente, de novo e de novo, criando uma atitude, uma circunstância de vida que irá reforçar essas tendências ignorantes que causam mais sofrimento ainda, né? Então, o Lord Krishna ele vai desenvolvendo isso nos próximos versos, dizendo, você não vai conseguir fugir da sua natureza, ninguém consegue fugir, mas isso não significa que a sua natureza aparente não possa ser melhorada, né? A vida de um Karma Yogi é exatamente, serve este propósito de melhoramento da nossa natureza inferior. Aí a pessoa pode dizer, não, eu não estou interessado no melhoramento da minha natureza inferior, eu quero o melhoramento da minha natureza superior. Aí o Guru vai dizer, não, a natureza superior não é sujeita ao melhoramento, né? Porque ela é a karta e nirvikara, ela não se modifica, nem para cima nem para baixo, né? Então, a sua natureza, ela é cheia, inteira e incompleta, não sujeita a qualquer modificação. Então, se existe a possibilidade de melhoramento, é o melhoramento da sua natureza inferior. Aí a pessoa, né, que realmente tem resistência a entrar neste processo vedântico, irá dizer assim, mas a natureza inferior, deixa ela assim como ela está, né? Mas se você deixa ela assim como ela está, ela é simplesmente um programa que irá causar mais e mais conflitos e dores psicológicas e emocionais. E a mente, o complexo corpo-mente, vai se desgastando, né, com o tempo, vivendo conflitos, né, perturbações constantes, né, porque as minhas vássanas estão enlouquecendo, né? Então, se você não se interessar pelo melhoramento da sua natureza inferior, você jamais vai ser capaz de quê? De identificar e reivindicar a sua natureza superior. Porque não basta as escrituras ou o Guru dizer, a sua natureza superior é Satchitananda, você é livre e infinitamente, né, ilimitado. Não basta dizer. Você precisa de melhorar muito a sua natureza inferior, de modo que você possa compreender, internalizar, né,
e se transformar através da compreensão, transformar a sua experiência com você e com o mundo através da compreensão da sua natureza superior. Mas antes disso, você precisa melhorar a sua natureza inferior, né? Então, não adianta negar, mas isso não significa que você não tenha a responsabilidade de transformar a sua natureza inferior se ela estiver vivendo absolutamente sob a tirania da ignorância. O fato de estarmos aqui diante dos ensinamentos das Escrituras nos dizem que nós queremos nos transformar, nós queremos nos elevar, nos melhorar, para que nós possamos reivindicar finalmente a nossa natureza. E aí, quando você descobre aquilo, como o Marcelo disse, né? Você descobre aquilo que você é, que não é uma configuração distinta dos outros, né? Você é o Turiya, você é o Self, né? Você é o Atma, você é o ser de todos os seres, a consciência pura e ilimitada, né? Então, quando você compreende que você é esta consciência, depois de ter passado por um período de purificação através do Karma Yoga, né? Do Dharma Yoga, do Upasana Yoga, né? Qualquer outro yoga que você se invente, né? Você vai passar por um processo de melhoramento que vai permitir a você compreender, reivindicar e assumir a sua real identidade de verdade. E aí, esta compreensão, ela como um bônus, como frequentemente eu coloco, como um bônus, ela irá produzir ainda mais purificação da nossa configuração pessoa, da configuração do complexo corpo-mente. O complexo corpo-mente, ele é purificado ainda mais após este autoconhecimento claro, firme, né? Sempre à nossa disposição. Isso tem um poder de purificar ainda mais a nossa natureza inferior. E por que eu estou colocando isso? Porque a gente vive experimentando a dualidade somente através da nossa natureza inferior. Naturalmente, ela depende da minha natureza inferior, que me concede existência e consciência para viver através da minha natureza inferior, mas é através dela que eu me torno uma pessoa que curte e aprecia as experiências da vida ou que sofre profundamente as experiências da vida. Eu posso ser um curtidor ou um sofredor como entidade experienciadora. Todos nós queremos Shanti, paz, satisfação, alegria. Então, é importante a gente compreender que essa natureza inferior, ela é unicamente desenhada, mas ela não é sólida. Ela se modifica e o Karma Yoga serve esse propósito de melhoramento, purificação da nossa natureza inferior, para que nós possamos obter esse autoconhecimento, claro, diretamente, sem nenhuma dúvida. E aí, mais purificação ocorre naturalmente e o indivíduo começa a apreciar ainda mais o milagre da vida, a beleza da vida. Então, esta configuração, ela é constituída, configurada pelas três energias, como nós sabemos. O corpo sutil é configurado pelos elementos sutis. Os elementos sutis são as partes, né? As partes mais satívicas, né? Dessas três energias, né? Porque todas elas também têm constituição de sátiva, né? Então, o corpo sutil, a parte satívica desses 5 elementos sutis, né? Então, esta configuração corpo-mente, ela é embasada, né? Construída através desses 3 blocos, as 3 energias que geram os 5 elementos sutis, né? E os 5 elementos densos que constituem o nosso corpo físico, os elementos sutis, que fundamentalmente constituem o nosso corpo sutil. E assim, cada um de nós tem uma personalidade única com base nesta configuração que fundamentalmente é embasada nos gunas, né, refletidas nos elementos que são condicionados pelas diferentes proporções dos gunas, né? Então, cada um de nós será distintamente, né, único. Algumas pessoas
mais rajásicas, experimentando mais o dinamismo, o desejo por atividade, né? Outras pessoas tamásicas, né? Que é o oposto, elas gostam simplesmente de apatia e de inação, e o intelecto permanece entorpecido, né? Quando ambos, a pessoa muito rajásica, aqui tem uma passagem interessante, tanto as pessoas muito rajásicas como muito tamásicas, esse excesso de rajas em tamas, ela tem um preço. Elas se desenvolvem às custas de Sattvaguna, elas suprimem Sattvaguna. Uma pessoa muito rajásica, ela é rajásica, mas por quê? Esses Sattvaguna, né, eles foram convertidos em Rajoguna. Por isso que a gente diz, a gente tem que reconverter uma boa proporção de rajas em Sattva novamente, na medida que nós nos interessamos pelos ensinamentos do Vedanta, né? Então, essas pessoas rajásicas e tamásicas, ambas são rajásicas ou tamásicas às custas do Sattvaguna, porque ambos suprimem o Sattvaguna, né? Então, a pessoa tamásica, ela é caracterizada pela preguiça, inércia, né? E inércia não é só física, é mental, intelectual, né? Aí o Swami diz aqui, fazendo uma piadinha, que é uma forma de colesterol intelectual, né? Eles chamam de tamoguna, né? Que irá criar esta inércia intelectual, né? Emocional também. Com base nisso, nós classificamos toda a humanidade, né? Sobre este ângulo, né? Nós estudaremos essas configurações humanas no capítulo 4, o próximo capítulo. Por enquanto, é suficiente notarmos que algumas pessoas são mais retraídas, mais contemplativas, digamos assim, satívicas. Outras são ativas, extrovertidas, né? E outras são propensas, e outras não são propensas às atividades nem físicas quanto às atividades intelectuais. Elas são propensas, por natureza, para um tipo de estilo de vida, né? Apático, preguiçoso, e quando ela faz alguma coisa, quando ela se envolve com um pouco de conhecimento e atividade, são conhecimentos fáceis, superficiais, né? Mecânicos, são atividades repetitivas, fáceis, não especializadas, porque intelectualmente elas são carentes, fisicamente elas são carentes de sattva, são carentes de rajoguna, elas são mais tamásicas, é uma condição humana mais precária que existe, ok? Elas não têm a energia física, nem a energia intelectual para sair daquela condição. Eu já encontrei algumas pessoas nestas condições no Vedanta Brasil, e eu, infelizmente, eu digo para elas que o Vedanta não é realmente para elas, elas precisam fazer o quê? Fazer atividades físicas. E o primeiro passo é converter este bloco de tamoguna, né? Uma parte deles tem que criar rajoguna, porque sem essa energia você não pode promover nem mesmo essas conversões, essas melhoramento, a conversão de rajas em sattva requer rajas. Ah, não, mas eu tenho tanto tamas, eu vou converter tamas em sattva. As escrituras nos dizem, faz muito sentido, como tudo que é dito nas escrituras, é impossível converter tamoguna em sattvaguna. Mas por quê? Porque você não possui a energia necessária para esta conversão. Você não possui energia física e intelectual para esta conversão. Você precisa de quebrar esse bloco de tamoguna e começar a, né, converter uma parte dele na energia que irá servir ao propósito de mais conversões, em alguns melhoramentos, e gradualmente o indivíduo pode produzir, né, sattvaguna do ponto de vista intelectual. Portanto, é uma situação dura, difícil,
e nada ocorre por acaso, a gente jamais deve ficar com dó dessas pessoas, né? Tudo é karma, tudo é desenhado segundo esse sistema, né? De mérito e desmérito. Então, uma vez que nós conhecemos bem o tipo de configuração ou personalidade, o ideal aqui é me adequar a um estilo de vida e a um trabalho que seja de acordo com a minha personalidade. Então, o que o Swamiji está querendo dizer aqui? Se eu me identifico como uma pessoa rajásica, né, que necessita de muita ação, né, e eu digo assim, não, mas o barato mesmo é o Sattvaguna, né? Então, eu vou para um ashram e vou me tornar um sannyasi, estudando e contemplando as escrituras, meditando todo dia, né? O que vai acontecer? A minha configuração não será adequada para aquele tipo de estilo de vida, né? Então, eu vou para lá, eu tenho muito Rajoguna, e eu não consigo viver aquele estilo de vida que requer muita Sattvaguna para me estudar, refletir, contemplar, meditar, né? O tempo todo, quase todo o tempo, sobre esses ensinamentos dos Upanishads. Então, eu sendo impossibilitado de fazer isso, aí o Swamiji apresenta de novo a sua piadinha favorita. A pessoa rajásica chega no ashram, aí começa a criar, né, atividades, né? Vamos criar uma associação dos sannyasis para reivindicar os nossos direitos, né? A gente precisa 3 refeições, né? A gente precisa deixar o cabelo crescer e cortar com um determinado estilo. Por quê? Porque o cara tem rajas. Quando ele tem raja, ele quer mudar as coisas, quer fazer alguma coisa, né? Então, cada um de nós precisamos de ver a nossa configuração. Então, o que se diz a respeito de uma pessoa tamásica, né? Então, uma pessoa tamásica, ainda assim, com pouca capacidade intelectual, ela precisa de haver uma honestidade, né, intelectual capaz de dizer assim, não, eu sou uma pessoa extremamente tamásica, né? A minha natureza não me permite esforços intelectuais, além disso, daquilo, e muito menos, né, atividades muito físicas. Eu preciso arrumar um trabalho, um estilo de vida de acordo com a minha configuração. Porque o melhoramento a este ponto é fora de questão. Nós estamos vendo isso do ponto de vista de qualquer pessoa que tem que ser honesta o suficiente para dizer assim, não, eu preciso de um trabalho simples, repetitivo, eu preciso de um companheiro ou uma companheira igualmente, né, tamásica, para não criar conflito entre nós, né, viver uma vida simples, né, sabendo que eu não tenho energia para fazer muitas coisas, muito menos a capacidade intelectual, então uma vida mais modesta, mais pobrezinha, fazendo um trabalhinho fácil na fábrica. Por quê? Porque esta é a minha natureza aparente e eu simplesmente não vejo nenhuma possibilidade de melhoramento, né? E a pessoa satívica, Marcelo, como a pessoa satívica veria tudo isso, né? Uma pessoa altamente satívica, né? Aí vai dizer assim, não, tudo bem, vocês são sannyasis? Sim. Ah, vocês são sannyasis? Tudo bem, ok. Então, qual é a sua natureza? A minha natureza é a contemplação, a meditação, o estudo das escrituras, né? Aí a Índia vai entrar em guerra com a China e vai lá e convoca aqueles 30 milhões de sannyasis, ou sadhus, né? E dizem assim, olha, agora vocês vão ser todos soldados no exército indiano, né? Vão ser todos guerreiros, soldados, vão botar uma farda, umas armas e vão entrar nessa luta contra a China, porque é uma luta, uma guerra difícil, né? Suponhamos, né? Ficção, tá? Então, o que acontece? O cara tem uma natureza, né, totalmente sannyasi, né? E agora você está colocando ele no campo de batalha, com arma, isso e aquilo, recebendo. Vai ser um desastre, né? Vai ser um fracasso total, né? Então, cada uma dessas configurações deve, né, em geral, elas vão se adequando com os seus meio ambientes confortáveis, né? E o Arjuna estava querendo sair deste princípio.
O Arjuna estava dizendo, não, essa guerra eu não gosto mais, não quero. Ele estava emocionalmente, né, sentimentalmente envolvido por causa dos parentes dele do outro lado do campo da batalha, e aí ele ficou confuso, né? Ele perdeu a perspectiva do Dharma e a Dharma e começou a viajar que, não, a minha perspectiva é Satya Mithya, eu quero Satya, isso aqui é Mithya, e eu quero me tornar um sannyasi, né? Então, o Krishna estava colocando para ele, ó, você vai fazer isso, vai ser um desastre, porque a sua natureza, né, gúnica, é a de um guerreiro, de um general do seu exército. Não faça esta bobagem, não cometa esse erro. Caso contrário, haverá muita tensão, né? Somente quando a personalidade, a profissão, o estilo de vida correspondem harmoniosamente, né? Eu vou estar confortável, vou viver uma vida em harmonia com a minha natureza aparente, né? Caso contrário, eu vou viver em desarmonia e em tensão. A primeira preferência das escrituras é tomarmos qualquer ação ou profissão que seja de acordo com a nossa natureza guna, né? A nossa predominância gúnica, né? A minha configuração dos 3 gunas que condicionam os elementos sutis e físicos, né? Então, a minha natureza, como um complexo corpo-mente, eu preciso identificá-la e ver, não, eu não posso querer ser algo que eu não estou equipado para ser. Então, eu vou escolher o meu estilo de vida de acordo com a minha natureza para evitar encrenca, problemas, né? Dificuldades. Deixa eu ver se dá para finalizar aqui. Não, tem muita coisa ainda. Então, dando continuidade neste tema, o Swami apresenta aqui o porquê do Vishnamitra ter se tornado um Brahma, mesmo tendo nascido como um guerreiro, né? Um Kshatriya. Ele tinha muita Sattva-guna, mas ele nasceu como um guerreiro, né? Mas ainda assim ele se tornou um Brahman, né? Um Brahman, né? Porque ele tinha Sattva-guna e ele estava num lugar diferente, ele estava numa condição difícil, porque ele, como um Sattva-guna, ele estava envolvido com a natureza de um guerreiro, né? de um guerreiro, né? Então, e também Drona, um Brahmana, tornou-se um guerreiro, mas a natureza dele, né? era Brahma. Então, qualquer que seja, né, o sentido, a inversão, né, a gente precisa estar muito bem atento e adequado para não criarmos desnecessários conflitos e dificuldades. Isso não significa que a nossa natureza aparente seja sólida e imodificável. Longe disso, e a gente vai compreender isso melhor na aula de amanhã. Alguém tem alguma questão para a gente concluir aqui? Professor, o que significa escolher alguma coisa em relação ao seu temperamento, a sua Fala um pouco confiabilidade? mais alto, você de novo está com a voz, o volume muito baixo. Espera aí. Não, o que significa escolher algum caminho, um trabalho de acordo com o temperamento, com o gunas, o que tem a ver isso com sua dharma? Tem tudo a ver com sua Dharma, tá? É a sua natureza inferior, aparente, né? Que você precisa encontrar, né, um meio ambiente que seja em harmonia. Exatamente a mesma coisa, tá? Sua natureza, sua Dharma ou sua Bhava, né? Sua Bhava é a sua natureza gúnica e o sua Dharma é a sua natureza dhármica. O Dharma é aquilo que naturalmente é o seu Dharma, né? O Dharma de um médico, o Dharma de um professor, o Dharma de um trabalhador físico, né? Cada um tem um Dharma, né? Uma sua natureza, que é uma resposta, uma atividade, né? Que vai em harmonia com o seu Dharma, na sua natureza intrínseca, né? Então, é a mesma coisa, sua Dharma, ou natureza dos gunas, ok? Ok.
Então, amanhã a gente continua, Ishvara permitindo, se vocês aparecerem. O 10º humano é sempre importante. Nós temos uma nova regra. A gente não começa a aula sem o 10º humano, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Namastê.